Alô? Oh. Bom, gente, bom dia. Vou tentar ser bem rapidinho aqui para não me alongar. Também tem que fazer a mágica do dedinho, assim. Tá bom. Então, olha só, gente. Rola aí? Tu acha que dá? Acho que tem que fazer assim no cara lá, que aí ele vai... Esse aqui avança e esse aqui volta. Mas aí eu vou direcionando para lá? Não, onde? só aí. Só apertar no botãozinho. Ó, beleza. Ai. Ups, caramba. Calma aí, que agora até eu... O de lá volta. Peraí. Ok. Então, gente, olha só, rapidinho, eu vou apresentar para vocês a Brasilidade, que, na verdade, é uma agência na favela. Fui eu que fundei a Brasilidade. E... na verdade, a Brasilidade é uma agência que trabalha com turismo de base comunitária. Tá? A gente agora está nesse processo de incubação no Rio Criativo, a gente faz parte da economia criativa aqui no Rio de Janeiro. A gente ganhou o edital aí no ano retrasado. E eu vou falar um pouquinho para vocês dessa minha experiência com a Brasilidade. Tá? O nosso ponto de partida, na verdade, o que é a Brasilidade? Né? A ideia da Brasilidade é levar o visitante, e aí pode ser o visitante estrangeiro ou o visitante daqui mesmo, do Brasil, para conhecer a favela. Tá? E o nosso ponto de partida, sempre que a gente leva o visitante para o Santa Marta, o nosso ponto de partida é exatamente esse. Qual é a percepção que a pessoa que está visitando a favela tem quando vem com a gente? Então, a partir dessa curiosidade do que a pessoa está querendo conhecer de dentro da favela, a gente um pouco tenta fazer essa troca. Tá? Eu vou tentar seguir o slide, porque fica mais fácil. Então, quem sou eu? Né? Eu, na verdade, eu sou nascida e criada no Santa Marta, eu sou formada e pós-graduada em turismo, eu sou turismóloga. Tá? E eu, na verdade, já trabalho com essa coisa do turismo, não com turismo formalizado, mas eu trabalho com essa coisa de estar levando o visitante na favela desde 1992. Então, eu aconteci mesmo a partir dessa relação de intercâmbio. Eu era uma pessoa muito engajada em projetos sociais, em ações sociais, e aí eu ia visitar algumas comunidades, algumas favelas, e levava o pessoal lá para o Santa Marta para conhecer também. Tá? Então, eu tenho uma trajetória lá. E essa minha vida, na verdade, esse meu processo dentro do Santa Marta, é que, na verdade, me traz aqui e mostra essa pessoa que eu sou hoje, tudo que eu faço hoje. Tá? A Brasilidade, gente, na verdade, é uma agência, a gente trabalha com a questão do turismo dentro da favela. A ideia de levar o visitante para dentro da favela não é para entreter o turista, não é para entreter o visitante. Eu acho que essa é a base do trabalho que eu desenvolvo. A ideia de levar o turista ou o visitante para a favela é exatamente um pouco para desconstruir a imagem estereotipada que as pessoas têm da favela. Eu não levo o visitante para lá para mantê-lo na sua zona de conforto. Eu levo o visitante para lá para exatamente um pouco desconstruir comigo essa imagem e essa carga que o nome favela tem e que é muito forte e que as pessoas, de alguma maneira, vêm tentando desfazer. Se vocês perceberem, a gente hoje tem, a gente que mora na favela, a gente tem até muito cuidado para falar o próprio nome favela. Porque é uma carga tão negativa, é uma carga tão pesada, que a gente tem usado muito o termo comunidade. Você vê que muita gente usa o termo comunidade. Mas favela é a nossa identidade. A gente mora na favela e eu acho que essa é a coisa mais importante, que a gente quer fazer essa construção, da gente não ter vergonha de dizer que mora na favela, da gente não ter vergonha dos nossos processos internos. Então, quando eu levo as pessoas lá, é um pouco para a gente fazer esse processo junto. Eu quero também saber qual é essa construção que o visitante tem e dou a perspectiva como pessoa que mora lá dentro do Santa Marta e tem a minha trajetória de vida, eu tenho a minha história, e um pouco a gente confronta isso. E é muito bacana, por quê? Porque eu aprendo também um pouco sobre o visitante. Eu aprendo um pouco como é que ele vê o lugar onde eu moro, como é que ele vê as pessoas do lugar onde eu moro, porque a gente acredita que não existe identidade sem história. E um pouco da identidade da brasilidade é um pouco da minha identidade, é um pouco da identidade de cada pessoa que mora na favela. Então, a gente tem muito esse compromisso, que é exatamente isso, de desconstruir essa carga negativa de favela que a gente carrega há milhares de anos. Tá? A identidade do Santa Marta, como a identidade de muitas favelas, ela é construída por pessoas como eu, como o Léo,
o pessoal todo que está aqui, do Cantagalo, de outras favelas também, é um pouco da história de cada um de nós e que a gente traz aqui quando a gente faz as palestras, quando a gente vem conversar com vocês. E aí o que acontece? Essa história ela é construída a partir da nossa vivência, do nosso dia a dia, das coisas que a gente faz. Né? Então, o que a gente está construindo dentro? É exatamente isso, é um pouco do que cada um está vindo aqui para mostrar para vocês. A brasilidade ela está tentando um pouco preservar essa memória e essa identidade que existe lá dentro do Santa Marta. Então, a gente é um pouco pretensioso, sim, porque a ideia, na verdade, não é fazer parte da estatística de que a gente pode estar embolsando muita grana, de que o turismo é uma atividade que faz as pessoas ficarem ricas e aí as pessoas saem desse espaço. A ideia, na verdade, não é essa. É muito pelo contrário. A gente quer fazer parte de uma outra estatística que a gente está melhorando a qualidade de vida da gente que mora lá dentro. E poder fazer isso com a ajuda das pessoas que vão lá para visitar a gente. Né? Então, a gente está querendo, na verdade, fazer essa construção junto. A gente não quer fazer essa construção sozinha. Né? E aí, por que a gente está, na verdade, nessa contramão desse turismo que hoje é desenvolvido, que a gente ouve muito falar do Favela Tour, Safari Tour, que é uma coisa que incomoda muita gente. Por que a gente está querendo fazer isso? Porque, infelizmente, gente, hoje a gente tem um movimento que as favelas elas foram construídas muito na intuição de cada uma das pessoas que moram lá dentro. As casas que foram construídas lá dentro, os caminhos, os degraus, tudo foi construído com a gente. O Santa Marta, por exemplo, tem mais de 70 anos que foi negligenciado pelo governo. Então, acontece, a gente tem uma maneira de fazer, uma maneira de querer, uma maneira de solucionar problemas que é muito nossa. E aí o que acontece? A pessoa que vem de fora e olha aquela aparente desorganização, que não é desorganização, a gente que está lá dentro, a gente sabe disso, então elas vêm exatamente para tentar desconstruir isso. E aí o que a gente vê? Esse confronto de que se quer formalizar um espaço que é muito rico, que é muito vivo, e engessá-lo como a gente vê na cidade aqui formal. E é esse movimento que a gente vê hoje nas favelas. Aquelas casas, hoje a gente tem um movimento que as pessoas estão querendo preservar aquelas casinhas humildes de madeira. Por quê? Porque estão engessando a favela. Você tem um processo de urbanização, um processo de engessamento desses espaços que não é respeitado. E como a gente tem problema de baixa autoestima, a gente compra essa ideia, porque a gente acha que a casinha de madeira é uma vergonha. Eu tenho que melhorar. E, tipo assim, para o cara me aceitar, eu tenho que estar padronizado. Se eu não tiver padronizado, não aceito. Então, essa construção de achar de que a gente não sabe fazer, de que a gente precisa de ajuda, isso é completamente errado. Eu acho também que a gente está aqui, que é um pouco para provocar isso nas pessoas. A gente quer uma ajuda que empodere a gente. A gente não quer uma ajuda que sirva de amuleta para a gente. E isso é muito importante. E quando as pessoas querem fazer essa construção, elas querem desconstruir a gente. Então, é muito importante também que a gente um pouco, eu sempre tento, principalmente quando eu faço os meus guiamentos, a ideia é um pouco essa, de sacudir a pessoa. Eu não quero levar a pessoa para suas zonas de conforto dentro da minha favela. Não é confortável para mim. Por que eu tenho que fazer isso confortável para quem está vindo me visitar pela primeira vez? Então, é um pouco essa a ideia. A gente quer um pouco de estar fazendo essa construção, porque a identidade, gente, é a única coisa que a gente tem. Sem isso, a gente não é absolutamente nada. E a brasilidade tenta, através do guiamento, que as pessoas pensam assim, não, é tudo igual, é tudo parecido. Não, na verdade, não é isso. A ideia da gente, quando a gente está fazendo o nosso trabalho, é um pouco reforçar isso nas diversas frentes. Quando a gente trabalha, e a gente tem o contato com o pessoal no Santa Marta, a ideia é fortalecer cada empreendedor lá de dentro. E não é só do Santa Marta. A gente está fazendo agora aqui uma parceria com o pessoal de um lugar para ficar. E a ideia, na verdade, é essa. Eu acho que a gente tem que estar junto nessa rede, um fortalecendo o outro, porque a gente ainda se vê também muito como inimigo. Eu vejo o cara como ameaça. Eu estava conversando isso com o Léo agora há pouco. A gente não pode se ver como ameaça. Cada trabalho complementa o outro. E eu acho que é isso, e eu acho que por isso a gente está aqui também, que cada um de nós, de alguma maneira, pode estar fortalecendo o trabalho do outro e complementando o trabalho do outro. Então, essa coisa de querer moldar, eu falo sempre, a gente tem que valorizar a tia lá da favela, que não tem faculdade, que não tem pós-graduação, mas ela tem um saber informal que é muito rico.
E a gente desvaloriza isso o tempo todo, porque hoje só tem valor o cara que foi na universidade, o cara que tem um curso de pós-graduação. Se você não tem currículo, tu não tem vida. E aí esse pessoal que construiu a sua história durante vários anos, durante vários processos, passou pré-pacificação, pós-pacificação, antes de pacificação, tráfico de drogas. E esses saberes dessas pessoas que sobreviveram nesses territórios, que estão construindo coisas bacanas, essas pessoas então não prestam para nada, só presta se for para a faculdade, se for para estudar. A gente também tem que um pouco começar a questionar e a mudar a nossa maneira de pensar, porque existem vários saberes. E várias maneiras também da gente se apropriar das coisas, até da nossa relação com as pessoas. Então, é isso um pouco que a gente quer. A gente não precisa de ninguém para desconstruir a gente quer pessoas para estar caminhando junto com a gente. Né? E como eu falei para vocês, na minha experiência, as pessoas que vão, a gente tem muitas pessoas que sobem exatamente porque eles pensam que eu não sei o que eu quero fazer. Eu sei exatamente o que eu quero fazer. Só acontece, se falta para a gente que está dentro da favela, essa oportunidade. Eu faço parte do edital de economia criativa, edital tinha que ser dentro da favela. Entendeu? Porque o que acontece? Quem é que come os editais? Quem tem graduação, quem tem faculdade. E aí o pessoal que não tem grana está fazendo o quê? Muitos dos negócios, os empreendedores que estão empreendendo por necessidade, estão tudo nessas áreas. Por que a gente não tem um edital de economia criativa lá dentro da favela? Eu sempre questiono isso, porque é lá dentro que a gente precisa. E é lá dentro também que a gente pode, em pé de igualdade, estar fazendo a transformação para a favela realmente fazer parte da cidade, que isso ainda não acontece. Né? E a brasilidade surge nesse contexto, que é um pouco para contrabalançar e equilibrar esse turismo predatório que tá rolando em toda a cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, né? E muito desenvolvido por pessoas que não conhecem esses territórios, não conhecem essas pessoas e não conhecem os trabalhos lá dentro das favelas e do Santa Marta também. Então, a gente sempre fala que é muito importante a parceria com as agências e tudo mais. Por que a gente está brigando para a agência contratar o guia local? Não é só porque a gente quer ganhar dinheiro, mas é porque para a gente é muito importante a preservação da nossa história, da nossa identidade, dos processos internos. E é só a gente que está lá dentro que pode estar fazendo isso. A gente não quer que a favela seja, mais uma vez, um movimento, que hoje a gente vê muito, de colonização. Então, agora é uma nova maneira de se colonizar a favela, de se consumir a favela. Então, a gente está tentando um pouco trabalhar com isso. A ideia surgiu, foi exatamente a partir dessa minha experiência de estar participando de várias ações sociais e vários movimentos fora do Santa Marta. Então, foi por isso que a gente fez. E os nossos próximos passos, na verdade, é isso. É fortalecer essa rede com pessoas que estão trabalhando em outras favelas também, fortalecer a cadeia de trabalho dentro do Santa Marta, dentro das outras favelas também, porque eu acho que é só dessa maneira também que a gente consegue não só transformar a nossa realidade, gente, mas também levar qualidade de vida para as pessoas que moram lá. Porque você transformar e as pessoas ainda estarem se submetendo a trabalho escravo, a pagamentos que não são bacanas, isso acontece muito hoje em dia, a gente não está querendo fortalecer esse tipo de ação. Então, gente, é basicamente isso, eu não queria me estender muito. Eu vou estar lá depois também no stand. Eu fico muito feliz de estar aqui um pouco para passar isso para vocês. Quando vocês quiserem visitar o Santa Marta, a gente está recebendo, foi uma coisa que é muito bacana no processo de incubação. Ano que vem eu quero muito estar trabalhando com a academia, porque a gente percebeu, na verdade, que o brasileiro ele é muito mais preconceituoso do que o estrangeiro. A gente quer muito fazer o trabalho para ganhar dinheiro, porque você tem um público que tem grana e tudo mais, mas a gente precisa muito trabalhar o público interno, porque a nossa maneira de pensar, a gente ainda tem uma maneira, infelizmente, né, a gente tem uma classe média que tem uma maneira muito própria de pensar e de agir dentro desses territórios também. Então, a ideia hoje no ano que vem a gente trabalhar muito forte dentro da academia, para quando essas pessoas subirem a favela, poderem enxergar o território, poderem enxergar as pessoas de uma outra maneira. Então, é com essa pretensão assim, de querer fazer isso, não é tanto de qualquer outra coisa que as pessoas falam do turismo, vamos lá fazer grana e tudo mais. A gente realmente está na contramão disso. A gente quer ganhar grana sim, mas não
fazendo parte dessa estatística. A gente quer deixar esse legado e a gente acredita que o único legado que a gente pode deixar é isso, é a preservação da nossa identidade, da nossa história, fazendo a integração e mantendo viva essa rede de trabalho que já existe há muito tempo, que não começou com a pacificação, tá, gente? Isso é muito importante, de achar que a pacificação é que trouxe todas essas coisas já aconteciam, e agora a gente teve um pouco de melhora, mas a gente ainda tem muita coisa para discutir também, tá? Valeu, obrigado.